crianças! Estamos aqui mais uma vez, já estamos na quinta-feira e a gente está muito feliz porque você está aqui com a gente e que, mais uma vez eu falo, mesmo a gente estando longe uns dos outros, é muito legal estar com você aqui na escola, né? No vídeo da escola, né, Tia Mônica? Na televisão da escola. É, na televisão da escola, né? Como seria bom se eu pudesse estar aí com vocês pessoalmente, mas infelizmente não dá, mas tudo bem, a gente vai fazendo aqui a semana de oração por vídeo mesmo, né, Nilzinho? É, já estamos na quinta-feira mesmo, né, Tia Mônica? Já estamos na quinta-feira mesmo. Mas hoje, antes da gente começar o nosso programa, a gente precisa fazer o quê, Nilzinho? Cantar! Eu adoro cantar, Tia Mônica. É, eu sei que você adora cantar. Então vamos cantar. É, vamos cantar então? Então, cante com a gente a música Lá no Fundo do Mar. Peixes bem legais lá no fundo do mar. Vejo os peixes a brincar lá no fundo do mar. Eles gostam de nadar lá no fundo do mar. Eles podem me ensinar. A tartaruga me ensina a ter coragem, e o cavalinho me ensina a acreditar, e o tubarão me ensina que sou frágil, mas que em Jesus muito forte eu posso ser. Lá no fundo do mar tem uns peixes bem legais. Lá no fundo do mar vejo os peixes a brincar. Lá no fundo do mar eles gostam de nadar. Lá no fundo do mar eles podem me ensinar. Peixe palhaço me ensina a ser amigo, e a baleia me ensina a confiar, e o golfinho me ensina que o amor é tudo aquilo que Deus faz pra me salvar. Lá no fundo do mar tem os peixes bem legais. Lá no fundo do mar vejo os peixes a brincar. Lá no fundo do mar eles gostam de nadar. Lá no fundo do mar eles podem me ensinar. Muito bem, nossa, cada dia eles estão cantando melhor, né, Nilzinho? Tô admirado, gente! Vocês estão cantando bem pra caramba, hein? Olha, barbaridade, tchê! Vocês estão demais! Enfim, gente, agora a gente quer convidar vocês para que vocês fechem os seus olhos para que a gente possa orar. Querido Deus, nós já estamos na quinta-feira e nós queremos neste momento pedir a tua presença mais uma vez para que esse programa que vamos fazer aqui, esse cultinho, possa ser um momento em que as crianças aprendam mais de Jesus e do seu amor por elas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal, agora vem os momentos das perguntas, né, Tia Mônica? É, os momentos da pergunta, que são muito importantes. Eu não sei como é que tá indo o pessoal aí, professoras, né? Tomara que eles estejam respondendo todas as perguntas e estejam atentos, mas agora tem as perguntas do Nilzinho. Então bora lá, Nilzinho, para as perguntas? Bora lá! Então, a primeira pergunta sempre é a mesma pergunta, né? Mas quando ela mergulhou no fundo do mar, ela falou sobre qual bichinho, gente? Fala aí! Hã? Muito bem! Isso mesmo! O peixe palhaço e também a anêmona, né? Essa protocooperação que você falou, né, Tia Mônica? É, protocooperação, um cooperando com o outro. Legal isso, muito legal. Então, muito bem. Agora tem uma outra pergunta. Eu queria saber quantos centímetros, mais ou menos, o peixe palhaço tem. Hã?
Isso mesmo! Ô tia Mônica, aquele negócio que você falou pra mim é verdade? Qual negócio? Que o peixe-palhaço tem mais ou menos o tamanho de uma barrinha de cereal, os grandões? Ah, sim, uma barrinha de cereal, exatamente. Mas tem uns que são menores até. Uau! E eles não têm medo, né? Eles não se assustam, você falou. Isso mesmo, você tá fazendo já todas as perguntas. Ah, é verdade. Desculpa aí, gente. Então vai, mais uma pergunta então sobre o peixe-palhaço. Eu quero saber o seguinte, o que é que o peixe-palhaço faz para proteger a anêmona e o que é que a anêmona faz para proteger o peixe-palhaço? Hã? Isso mesmo, muito bem. O peixe-palhaço come as sujeiras e os parasitas que entram na anêmona e a anêmona, que tem o veneninho, ela protege o peixe-palhaço dos seus predadores, né, tia Mônica? Exatamente, aprendeu direitinho, hein? É que eu ouvi alguém ali falando e aí eu fiquei sabendo certinho isso. Ah, legal, muito bom. E, Nilzinho, e tem alguma pergunta sobre a história da Bíblia que a gente contou? Ah, verdade, tem sim. Qual foram os 2 personagens que a tia Mônica falou ontem? Levanta a mão e fala! Isso mesmo! Davi e Jonatas eram super amigos, né, tia Mônica? Eram super amigos. Que amizade linda, né, Nilzinho? É, maravilhoso. Ô, tia Mônica, e como era o nome do filho do Jonatas que o Davi, ele ficou cuidando dele? Ah, o nome era Mefibosete. Ah, você não falou ontem, né? Não acabei não falando o nome dele, mas o nome dele era Mefibosete. Era esse o nome do filho do Jonatas que foi levado para o palácio pelo rei Davi e o rei Davi cuidou dele porque ele tinha prometido isso pro seu amigo Jonatas. Legal, tia Mônica, que amizade linda, né? É, amizade, mas tem um nome de um amor que eu falei que é o amor de amigo. Você lembra qual que é? Será que as crianças lembram? Eu lembro. E qual que é? É o amor filéu. Muito bem, o amor filéu, que é o amor de amigo para com amigo. E é esse tipo de amor que a gente tem que ter para com os nossos amigos, né, Nilzinho? É, mas tem um amor mais especial. É? É, o amor de Jesus pela gente e ele é o nosso melhor amigo. É verdade, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Mas tá bom, Nilzinho, agora já nós precisamos mergulhar de novo. É verdade, eu já tô com meu óculos aqui. E eu preciso colocar o meu. Então tá bom, vocês vão colocando aí os seus óculos, porque nós já vamos mergulhar novamente e vamos realmente descobrir qual é o bichinho que a tia Mônica vai falar hoje, né, tia Mônica? Exatamente isso, então bora lá pra mergulhar, pra gente descobrir qual é o bichinho do fundo do mar que nós vamos conhecer hoje? Muito bem, crianças, estamos aqui mais uma vez no fundo do mar com os nossos óculos pra gente fazer esse mergulho. Vocês estão vendo já aqui atrás que eu tô dentro do mar, não é? E vocês já devem estar olhando aqui, vendo qual é o animal que a gente vai falar hoje. Esse é um animal que muita gente gosta dele e ele já tá subindo aqui, olha só! Vamos lá, esse aqui é a minha baleia, olha que linda que é a minha baleia, toda fofinha. Essa aqui eu gosto de dar perto, mas as baleias também são muito perigosas, não é? Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as baleias. Algumas curiosidades interessantes sobre as baleias é que as baleias são animais mamíferos. Vocês acreditam nisso? Que os filhotinhos, eles mamam na mamãe, assim como você mamou na sua mamãe quando você era pequenininho, como o gatinho mama na mamãe, como o cachorrinho mama na mamãe, como a vaquinha mama na mamãe, as baleias também são mamíferos e os filhotinhos mamam na mamãe. Olha que coisa interessante. Sabe, crianças, uma outra característica é que existem vários tipos de baleia, mas uma das baleias mais conhecidas é a baleia azul. E ela é a criatura mais pesada que existe. Outros tipos de baleias são a baleia orca, a baleia jubarte. Enfim, existem vários tipos de baleia. Mas uma característica bem legal das baleias é que elas respiram oxigênio, igual a gente. Então, por isso que elas têm que subir na superfície. De vez em quando as pessoas veem elas no mar, assim como vocês estão vendo aqui. A baleia vem para cima, porque ela precisa respirar o oxigênio do ar atmosférico. Olha que interessante isso. Então, elas têm que vir para fora da água. Bom, essas gigantonas do mar, elas se comunicam através, sabe do quê? Ai, vocês nem vão acreditar, através de canções, gente. Olha que legal! Elas se comunicam através de canções. As baleias, elas vivem em comunidade. Elas não vivem sozinhas. Elas gostam sempre de estar umas perto das outras. E uma outra característica é que as baleias que ficam doentes ou estão fracas, elas são protegidas pelos outros. Os mais fracos são protegidos pelos mais fortes. Uma coisa legal também, que eu acho que é importante vocês saberem, é que existem
diferentes tipos e tamanhos de baleias. Nós temos a baleia azul, que eu já falei para vocês. A baleia azul tem mais ou menos 30 metros de comprimento. Depois você vai lá no recreio e mede os 30 passos, tá bom? Você mediu 20 passos com o tubarão outro dia, aí com a baleia você tem que medir 30 passos, tá bom? Porque ela é enorme. Bom, uma outra coisa muito legal é que existem vários tipos de tamanho de baleias, mas a baleia que é mais conhecida, que é essa baleia aqui, a orca, né? Essas baleias chegam a medir 9 metros de comprimento, tá bom? Existem muitos outros tipos de baleia, vocês estão vendo alguns tipos aqui atrás, mas enfim, isso que é importante para vocês saberem sobre a baleia. E agora nós vamos sair aqui do fundo do mar e vamos tentar descobrir que história da Bíblia ou que personagem da Bíblia que a gente pode comparar com a baleia do mar. Vamos tentar ver, gente? Então, bora lá para a nossa história da Bíblia? Para nossa história da Bíblia e hoje eu tenho um personagem ou uns personagens muito legais que a gente pode comparar com as baleias. Bom, eu vou hoje falar sobre três rapazes que a história deles está na Bíblia, no livro de Daniel, e eles eram os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Bom, esses 3 jovens, assim como Daniel, eles foram tirados dos seus pais, né? Eles foram levados para a Babilônia como escravos quando a Babilônia invadiu o povo de Israel. E olha só, eles eram de uma família muito nobre, assim como as baleias são nobres, não é? Esses 3 jovens, eles eram de uma família muito nobre. Mas esses rapazes, eles eram muito fiéis a Deus e eles sempre estavam juntos fazendo o que era certo. Eu acho que em alguns momentos, sabe naquele momento em que eles tiveram que comer outras comidas, que não eram as comidas que eles estavam acostumados a comer e que eles não quiseram comer aquelas comidas, eles se protegeram. Talvez um ali tivesse meio querendo comer e os outros ajudavam ele, assim como as baleias também, uma foi ajudando a outra, né? Então eles se ajudavam muito. Mas teve um episódio na vida deles, que está na Bíblia, que eu gostaria de contar hoje para vocês, é sobre aquele episódio da fornalha de fogo ardente. Vocês lembram da história, não é? O rei sonhou com uma estátua enorme, Daniel deu a interpretação do sonho, mas o rei Nabucodonosor se achou muito importante e ele achou que ele não ia ser só a cabeça de ouro, ele queria ser a estátua inteira de ouro. Então ele construiu uma estátua enorme e ele pediu para que todas as pessoas do seu reino viessem para adorar essa estátua. Bom, crianças, vocês sabem da história, não é? Lembram dela? Que os 3 rapazes, Daniel não estava nessa história, provavelmente ele tinha viajado, tinha ido fazer alguma outra coisa, porque não conta que Daniel estava na história. Acontece que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram a decisão de que eles não se ajoelhariam perante aquela estátua. E juntos, firmes, eles decidiram que eles sofreriam as consequências mesmo se fosse necessário. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembram da história? Tocaram-se as trombetas, todo mundo se ajoelhou, menos os 3. Alguém foi lá, dedurou os 3 pro Nabucodonosor. O Nabucodonosor gostava muito dos 3, porque os 3 eram seus conselheiros, não é? E ele foi lá e falou, gente, vamos lá, vamos se abaixar, né? Eu sei que vocês adoram o Deus eterno, mas poxa, vamos lá, é só uma baixadinha, né? Qual é o problema, né? Qual que é o problema de dar uma baixada aí? Eu sei que vocês adoram o Deus Altíssimo, eu sei que vocês não vão adorar essa estátua, mas enfim, é só para dar o exemplo pro pessoal. Mas os 3 falaram, rei, nós não vamos nos abaixar, porque eles eram um exemplo, eles queriam ser exemplo. E acima de tudo, eles sabiam que não se deve adorar nenhum tipo de outro Deus a não ser o Deus do céu. Então, realmente eles foram punidos, o rei mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, não é? E a gente sabe da história de que quando eles foram jogados lá dentro, os soldados que jogaram o Sadraque, o Mesaque e o Abednego lá dentro dessa fornalha, eles foram mortos pelo calor da fornalha de tão quente que estava. Mas os 3 se tornaram em 4 lá dentro. Quem era o quarto homem? Que o próprio Nabucodonosor viu que era. Exatamente, era o próprio Jesus que estava lá passeando naquela fornalha com os 3. E aí, nesse momento em que o rei viu que existiam 4 e não mais 3, eu acho que ele esfregou o olho e falou assim, gente, só eu que tô vendo 4 lá, a gente não jogou 3? Por que tem 4 lá dentro? Então, aí que ele se ligou
de que ele tinha feito uma coisa totalmente errada, que não era isso que era para fazer. Deus já tinha dado provas para o rei de que Deus existia, sabe? E o exemplo daqueles rapazes falava muito alto. Bom, então o rei pediu para que eles saíssem de lá e o rei realmente ele mudou a sua atitude e ele falou que as pessoas deveriam de respeitar o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. E isso foi muito legal, né? Sabe o que essa história me ensinou, crianças? Que nós, como pessoas cristãs, a gente vai viver em sociedade. A gente tem que viver junto de outras pessoas. Pessoas diferentes da gente, pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que a gente, mas mesmo assim, o que essa história nos ensina é que nós precisamos ser fiéis a Deus. Você deve ser fiel àquilo que você acredita, àquilo que você aprendeu, àquilo que você entende que está na Bíblia. A Tia Moni tem ensinado vocês aqui nos últimos dias sobre algumas histórias da Bíblia e alguns conceitos bíblicos que são muito importantes de vocês viverem. Como a coragem, que foi falado na segunda-feira. A gente falou na terça-feira que não adianta nada eu ter força se eu não tiver Jesus do meu lado. A gente falou ontem sobre a amizade, que é tão importante um cristão ser amigo, mas em especial ser amigo de Jesus. E hoje, o que eu quero dizer para vocês é que é muito importante vocês entendam que nós vivemos numa sociedade em que temos que respeitar uns aos outros, mas acima de tudo, nós devemos viver conforme Jesus pede que a gente viva, que foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Bom, neste momento eu quero convidar você para você fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Querido Deus, nos ajude, Senhor, a sermos pessoas fiéis a Ti, Te amem acima de tudo. Nós vivemos numa sociedade hoje em que as pessoas não acreditam mais em Ti. Elas acham que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas que nós possamos realmente entender que esse livro é um livro maravilhoso e tem nos ensinado histórias tão lindas essa semana e tem nos ensinado como devemos ser cristãos melhores. Ajude cada criança a ser isso também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem! Amanhã é o nosso último dia da nossa semana de oração e eu gostaria de convidar você para que você venha com a sua indumentária, porque amanhã nós vamos ter uma surpresa muito legal, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!